Olá, galera, beleza? Então aí vamos continuar a nossa aula sobre hormônios, hoje falando na segunda parte, né, dessa nossa tabela monstruosa que a gente está trabalhando aí, beleza? Olha só, hoje a gente vai estar falando agora, nesse momento, dos hormônios da tireoide, uma glândulazinha que a gente tem aqui na altura do pescoço. Então eu preciso que você entenda a seguinte coisa. Esta glândula, tá? O funcionamento dela depende de uma estimulação de hormônios da hipófise, tá? Então o hormônio chamado de tireotrófico, que é liberado pela hipófise anterior, tá? Vai estimular a liberação dos hormônios da tireoide. Esses hormônios da tireoide, se você olhar nessa tela que está na sua frente, ele depende da presença de iodo, tá? Ele depende do iodo para a formação desses hormônios. Então você está vendo ali que o hormônio chamado de T4, tá? Chamado de tiroxina ou tetraiodotironina, esse hormônio, você pode observar aí na figura, tem 4 átomos de iodo, tá? 4 átomos de iodo. Esses iodos, né, são adquiridos aí, tá? Através da nossa alimentação, principalmente através do sal de cozinha iodado. Então a gente tem uma administração desse iodo no nosso organismo através da alimentação. Então, a gente vai conseguir a comida, tá? A gente vai conseguir o iodo através da nossa alimentação. Se você olhar essa foto agora que eu estou colocando para você, ela está relacionada com um problema, tá? Que não é com os 2 hormônios que nós estaremos falando aqui, mas é por falta de iodo na tua alimentação. Então, essa doença se chama bócio endêmico, tá? Bócio endêmico. Não é hipotireoidismo, hipertireoidismo. Não, bócio endêmico. O que eu preciso que você entenda? Para compensar a falta de iodo, essa glândula acaba sofrendo uma hipertrofia, ela aumenta de tamanho. Tá? Então, nós descobrimos isso ao longo da história, né, da medicina, que o problema era com o iodo. O que nós fizemos? Vamos comer iodo. Tá? Então, a gente colocou iodo numa alimentação que todo mundo tem acesso, num tipo de alimento que todo mundo tem acesso, que é o sal de cozinha. Então, aquele sal de cozinha iodado, o iodado é por nossa conta. Tá legal? Então, ainda que você coma sal do Himalaia, sal do lugar que você quiser, tá? Ele precisa ter iodo, porque senão vai dar problema nessa glândula. Então, olha o tamanho da glândula que fica aí, né, nesse esquema de compensação. Então, uma loucurada, tá? Então, vamos aí aos 2 hormônios, né, que a gente vai ter liberado aí pela tireoide. Então, o primeiro hormônio é o T3 e o T4, tá? Um vai virar o outro, tá? Então, o T3, né, a triiodotironina, vira T4 depois, que é o hormônio ativo aí, a tetraiodotironina, tá? Ou tiroxina. Então, esse hormônio, ele está relacionado, tá, com a regulação, tá? Da velocidade das reações metabólicas. Então, o teu metabolismo depende desse hormônio. Então, se faltar esse hormônio, tudo acontece mais lento. Tudo, mas você pode imaginar tudo. Todo gasto de energia, produção de calor, toda a parte de até raciocínio, cara. Tá? Hoje a gente está estudando aí e estamos verificando que existem certos casos de depressão que estão relacionados por falta de hormônio da tireoide. Tá? Então, às vezes, o cara está lá tomando um monte de antidepressivo e o problema é na tireoide. A tireoide está com problema, está faltando hormônio. Então, a gente vai ter uma regulação de velocidade de reações metabólicas, todas a partir desse T4 aí. Tá? Então, tanto que quando as pessoas vão verificar, principalmente aí essa questão de obesidade, né? O cara está mais gordinho, e aí vai verificar se não está com problema na tireoide. E às vezes está faltando esse hormônio. Então,
Só que a falta de hormônio, né, vai gerar uma série de problemas, tá? Que a gente vai estar relacionando isso num pacote e vamos chamar disso de hipotireoidismo, tá? Inclusive, pode levar a quadros de retardo mental. Por isso que uma das coisas que a gente verifica no teste do pezinho é a presença dessa doença, um hipotireoidismo congênito. Então, se acontecer esse problema de falta de hormônio da tireoide lá no bebezinho ainda, ele já tem que começar a ser administrado esse hormônio. Para quê? Para evitar problemas como retardo mental, distúrbios de formação na pele, tá? Toda a parte de metabolismo como um todo, tá? Isso, então, é problemático, precisa ser tratado. Então, da mesma maneira que se o cara tivesse hormônio demais, ele literalmente vai ser um pincher, ele é completamente alucinado, completamente agitado, completamente ansioso, tá? Então, sai dos extremos, né? De um lado que não tem nada e do outro lado que tem tudo demais. Então, é um hormônio que regula a velocidade, tá? Então, algumas pessoas acabam tendo problemas na questão da tireoide, são obrigados a tirar essa glândula, né? Então, ela começa a aparecer lá, vou falar assim, numa linguagem bem clara aí, começa a aparecer tumores ali na glândula e aí, consequentemente, tem que acabar retirando, e aí o indivíduo não vai produzir mais esse hormônio, então ele vai ter que ingerir isso pro resto da vida. Tá? Então, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, cuidado, não está relacionado com aquele esquema da glândula aumentar de tamanho, que é o chamado bócio endêmico. É outro problema. Tá? Outro hormônio que vai ser liberado aqui pela tireoide, aliás, é tireoide, por favor, não me chama de tiroide, tá? Ah, o cara tá com a tiroide, que legal, ele tem uma glândula, né? Só que não é a glândula, tá? É tireoide, tá? Não tiroide, por favor, tá? Tireoide, tá? Outro hormônio que a gente vai ter, então, aqui dessa glândula tireoide é a calcitonina. Tá? A calcitonina, então, o próprio nome já está falando, está relacionado com o metabolismo de cálcio. Tá? A calcitonina, ela vai fazer o seguinte, ela vai tirar o cálcio que está no seu sangue, e vai jogar nos ossos. Tá? Vai jogar nos ossos e vai parar de eliminar via renal. Então, é o hormônio que vai estimular a calcificação, tá? Dos ossos aí. Então, a gente vai jogar cálcio nos ossos. Tá? Existe o seu antagonista. Tá? Só que o antagonista já é produzido pela nossa próxima glândula, que na realidade são 4 glândulazinhas que a gente vai encontrar ao lado da tireoide. Então, a gente chama de para ao lado da tireoide, paratireoides. Então, a gente tem 4 glândulazinhas pequenininhas do lado da tireoide. Então, essas 4 glândulazinhas, elas vão produzir agora o hormônio chamado de paratormônio. Tá? O paratormônio é o antagonista da calcitonina. Então, se a calcitonina tira cálcio do osso e tira cálcio do sangue e joga no osso, o paratormônio tira do osso e joga no sangue. Tá? Então, a gente tem que ter um equilíbrio de cálcio no nosso sangue, porque cálcio é utilizado em processo de contração muscular, cálcio é utilizado em processo de coagulação sanguínea, então o cálcio não é só para formar ossos e dentes. Tá? Então, o cálcio tem uma série de funções. Então, a gente precisa ficar regulando. Olha só, nesse desenho que você tem aí na sua frente, você vai verificar um mecanismo de controle. Então, a gente tem um mecanismo de controle ali, percebe bem, a tireoide libera a calcitonina estimula a deposição de cálcio nos ossos, tá? Diminuiu a taxa de cálcio no sangue. Essa diminuição de taxa de cálcio no sangue provoca as paratireoides, né, estimula as paratireoides a liberar o paratormônio. E aí faz com que o cálcio aumente de novo no sangue. Então, é uma regulação, tá? Um diminui, o outro aumenta. Um diminui, o outro aumenta. Então, para que a gente mantenha os níveis,
né, de cálcio necessários no nosso sangue aí, beleza? Então, a calcitonina, ele é um antagonista do hormônio chamado de paratormônio, tá? Então, são produzidos por glândulas diferentes. Próxima glândulazinha, pô, essa glândula é extremamente importante, chamada de pâncreas, tá? O pâncreas, gente, é uma glândula mista ou anfícrina. O pâncreas apresenta duas porções, tá? A porção exócrina, tá, vai produzir o suco pancreático. O suco pancreático é o nosso principal suco digestivo, tá? Então, para digestão de comida. Então, o suco digestivo, ele é lançado sobre a comida para fazer digestão. Neste momento, eu vou falar da porção endócrina do pâncreas. Então, na porção endócrina do pâncreas, eu vou ter dois hormônios a serem liberados. O primeiro hormônio é chamado de insulina. A insulina, uma proteína. Essa insulina, o que ela faz? Percebe. Ela vai diminuir a concentração de glicose no sangue. Como assim diminuir a concentração? Olha só, você acabou de se alimentar, você acabou de comer lá carboidratos e assim por diante, você vai fazer a digestão e você vai jogar todos esses produtos de digestão na corrente sanguínea. Vai elevar o nível de glicose no sangue. Isso tem que ter também os níveis apropriados. Aumentou o nível de glicose no sangue. O que acontece? O pâncreas libera a insulina e essa insulina vai fazer o quê? Vai estimular essa glicose que está no seu sangue para entrar nas células. O fígado, tá, vai receber essa glicose, vai transformar um monte de molequinha, vai juntar um monte de molequinhas de glicose e formar uma molecona chamada de glicogênio, vai guardar ali. O músculo também, tá? Então a gente vai guardar glicogênio também no músculo. Estimula sínteses, tá? Estimula a síntese proteica, estimula um monte de coisinha. Por quê? Porque agora tem energia para a célula trabalhar. Então a insulina faz isso. Então a insulina, percebe que eu vou falar, é um hormônio vai diminuir, glicemiante. É um hormônio que diminui o nível de glicose no sangue, tá? O indivíduo diabético, tá? A diabetes melito do tipo 1, tá? A diabetes melito do tipo 1 é uma diabetes que está faltando glicose. O cara nasceu com problema e está faltando glicose. Então ele é obrigado... glicose. Está faltando insulina. Está faltando insulina. E aí está sobrando glicose no sangue dele, tá? Então, desculpa aí. Está faltando insulina. Então, o que esse cara com a diabetes do tipo 1 ali tem que fazer? Injetar insulina. Por quê? Porque o nível de glicose dele está lá em cima e ele precisa baixar o nível de glicose. Então, a insulina é um hormônio hipoglicemiante. Antagonizando a insulina... deixa eu falar um pouquinho ainda. Tem a diabetes do tipo 2, tá? A diabetes melito do tipo 2. Essa diabetes, tá, não é por falta de insulina, às vezes é por falta de reconhecimento da insulina pela célula. A célula não está reconhecendo a insulina. Tá? É a diabetes que aparece na idade adulta, aparece no idoso, aparece na mulher grávida. Essa diabetes mais tardia aí. Então, nesse caso, às vezes não adianta injetar insulina, não tem por que injetar insulina, tá? Então, esse indivíduo acaba tomando medicamentos chamados de hipoglicemiantes orais. Para quê? Para baixar e controlar o nível de glicose no sangue. Ok? Então, essa é a diabetes do tipo 2. Vale a pena falar agora da diabetes chamada de insípida. A diabetes insípida é por falta de hormônio antidiurético. Tá? Então não tem a ver com o pâncreas. Hormônio antidiurético, liberado lá pela neurohipófise, ok? Tá? No sangue, né? Feito pelo hipotálamo, liberado pela neurohipófise no sangue. Então, esse hormônio chamado de antidiurético, tá? Se o indivíduo começar a perder água demais, tá? O nível de glicose no sangue aumenta. Tá? Então o problema lá
é a diabetes causada por falta de hormônio antidiurético. Essa é a diabetes insípida, tá? Então, vamos lá. Glucagon. O glucagon é o antagonista da insulina. Tá? O glucagon é o hormônio que agora vai aumentar o nível de glicose no sangue. Por que que vai aumentar o nível de glicose no sangue? Porque agora eu preciso que chegue glicose nas células. Tá? Então, por exemplo, estou fazendo exercícios, então eu preciso gastar, tá, energia. Então, o glicogênio é degradado em glicose, essa glicose vai ser utilizada pelo músculo, a glicose que está no fígado vai cair na corrente sanguínea, vai chegar em todas as partes que o seu corpo precisa. Então, é um hormônio que antagoniza a insulina. Então, ele estimula a degradação do glicogênio em glicose. E aí, consequentemente, vai aumentar o nível de glicose no sangue. Este hormônio é liberado, por exemplo, na hora dos exercícios. Após a refeição, você libera insulina. Durante o exercício, você libera o glucagon. Então, olha só, o glucagon agora é um hormônio hiperglicemiante. Ele vai estar aumentando o nível de glicose no sangue. Ok? Olha também aí nesse esquema que eu estou botando na tela para você aí. Então, olha como funciona, tá? Então, o alimento, né, a gente tem ali, repetindo ali, ó, taxa alta de glicose no sangue, estimula as células beta do pâncreas, tá? Que vai estimular a liberação de insulina, tá? 65% das células, né, endócrinas do nosso pâncreas são as células beta, que produzem a insulina. Então, você está percebendo ali que vai, então, liberar a insulina e isso estimula a absorção de glicose pela célula. Se baixar a taxa de glicose demais no sangue, estimula as células alfa, 25% das células endócrinas do seu pâncreas. E aí estimula o glucagon, a liberação do glucagon. E aí o glucagon vai fazer o quê? Vai aumentar o nível de glicose no seu sangue. Estão entendendo aí, galera? Beleza? Então, vamos continuar aí o negócio. Vamos falar agora da glândulazinha chamada de suprarrenal, das glândulas suprarrenais, tá? Eu preciso agora que você consiga visualizar o que eu vou falar para você, tá? Existem duas porções nas glândulas suprarrenais. A porção de fora e a porção interna. A porção interna você vai chamar de medula, a medula adrenal. E a parte de fora você vai chamar de córtex. Macetinho, pensa de medula, o Mzinho ali, de miolinho, tá? Medula é o miolinho. E córtex, o C de casquinha, tá? Então você tem a medula, o miolinho e o córtex, a casquinha, tá? Então vamos falar do miolinho, a medula. A medula vai produzir dois hormônios ali, tá? Chamado de adrenalina e noradrenalina, tá? Ou equivalentes aí, epinefrina e norepinefrina. O que esses hormônios vão fazer? Cara, esses hormônios atuam no sistema nervoso simpático, tá? Então é aquela nossa resposta à fuga, ao susto, tá? Toda a parte de excitação do organismo como um todo, vai fazer o quê? Vai acelerar processos, vai aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória, vai dilatar a pupila, vai diminuir a secreção salivar, vai paralisar toda a parte de funcionamento do intestino, quer dizer, te preparando para uma fuga, te preparando para uma situação de luta, tá? Então, isso é o que faz adrenalina e noradrenalina, elas atuam em conjuntos, uma atua mais em nível periférico, a outra atua mais em nível central. Então, de resumo, cara, é o que você precisa saber, acelerou o processo. A casquinha, o córtex, agora produz dois grupos de hormônios. Os glicocorticosteroides e os mineralocorticosteroides. Então percebe aí o nomezinho que eu estou falando, tá? Adrenalina e noradrenalina eram chamados de catecolaminas. Agora a gente vai ter o hormônio chamado de esteroides. Por que esteroides, professor? Porque são derivados ali do colesterol. Então, eu preciso do colesterol para a produção desses hormônios. Então, olha só.
O glicocorticosteroide que eu vou trabalhar aqui com você é o chamado cortisol. Quando nós começamos a trabalhar o sistema endócrino, eu falei para você no cortisol. Tá? Então, é um hormônio que vai fazer o quê? Ele vai regular metabolismo de carboidratos, de lipídios, de proteínas, normalmente isso aí trabalhando. Mas ele é o nosso anti-inflamatório natural, ok? E um hormônio que trabalha com a supressão do sistema imunológico, tá? Tem hora que a gente vai ter que aumentar a produção de cortisol, diminuir a produção de cortisol, o teu organismo sabe como está fazendo isso. Mas lembra, quando você faz exercício em excesso, o nível de cortisol aumenta muito. Porque você precisa dessa ação anti-inflamatória, você precisa de uma regulação desse metabolismo como um todo, porém, excesso de cortisol faz o quê? Abaixa a imunidade. Tá lembrado que eu falei para você? Quando você faz exercício demais, a tua imunidade abaixa. Por quê? Muito cortisol. Quando você fica estressado, a tua imunidade abaixa. Por quê? Muito cortisol. Então, esses hormônios aí, eles são necessários nesse processo metabólico que nós temos aí diariamente. Algumas pessoas, tá, em processos, às vezes, alérgicos, né, relacionados com o sistema imunológico, respostas demais, né, excessivas aí, aos processos de alergia, o que acaba tomando, por exemplo, a questão da asma, em alguns quadros de rinites, a gente acaba fazendo a administração desses glicocorticoides aí, ou corticosteroides aí. Tá? Então, a gente pode fazer o uso nasal, quando a gente tem esses quadros de rinites, a gente acaba fazendo usos por via oral, né, tomando aí quando a gente tem esses processos de dermatites, então a gente tem processo de asma, então é o tal do corticoide que o pessoal fala. Ah, o cara está tomando corticoide, tem que ver qual é a razão. E algumas doenças inflamatórias graves, artrite reumatoide, a gente tem lá doenças como o lúpus, né, eritematoso sistêmico. Quem viu lá a série do Dr. House, né, toda hora ele falava em lúpus, né, sempre pensava nisso, era uma doença autoimune. Tá? Então, o teu organismo começa a achar, vamos falar assim, numa linguagem bem rápida aqui, simples, é como se o teu organismo começasse a achar que você é inimigo dele mesmo. Então, aí a galera usa corticoide pra caramba para diminuir a ação imunológica e tentar manejar esse tipo de doença, tá? Esse é o chamado cortisol. Existe um outro, agora uma outra classe de substâncias, né, produzida também pelo córtex, que é o chamado mineralocorticosteroide, ou mineralocorticoide. Aí nós temos um hormônio chamado de aldosterona. A aldosterona é um hormônio que vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, tá, lá nos seus rins, tá, promovendo a reabsorção. Reabsorver, quer dizer, o teu rim estava jogando água fora, estava jogando sais fora, agora a aldosterona vai fazer com que isso volte para a corrente sanguínea. Então a gente vai fazer uma reabsorção de água e sódio, tá? Esse hormônio, ele trabalha no controle da pressão sanguínea. Então, a aldosterona é um hormônio que, juntamente com o antidiurético, trabalha no controle da pressão sanguínea. Então, a aldosterona está trabalhando com essa reabsorção de sódio, a excreção de potássio pelos rins. Tá? Então, tudo isso para que você tenha esse equilíbrio, né, hidroeletrolítico aí, basicamente, no seu sangue. Ok? Aldosterona. Nós temos agora hormônios também esteroides, tá? A gente tem agora falando num próximo grupo de glândulas, né, os testículos, onde a gente vai ter a liberação de testosterona. Quando a gente estiver falando do sistema genital masculino e feminino, né, a gente vai estar trabalhando todos esses hormônios de novo para ver como é que isso é liberado, né, nos ciclos aí como um todo, tanto nos testículos quanto pelos ovários. Tá? Então, a gente vai ter agora nos testículos, então, a liberação de testosterona, que é o hormônio que nos dá as características sexuais secundárias, masculinas. Tá? Então, o que é característica sexual secundária? É aquela que aparece depois, porque a primária é ter
pênis, testículo, saco escrotal, é ter a característica masculina, ok? E a secundária é essa que aparece depois, a questão da barba, dos pelos, a mudança do timbre de voz, o aumento da massa muscular. Quer dizer, quando aquele menino deixa de ser um pirralho e passa a ter uma característica mais adulta, vamos falar assim, tá? Então, essa caracterização aí da criança para o adulto, né, é em virtude aí da testosterona acontecendo nos homens. Trabalha também com a questão da agressividade e a questão do impulso sexual. Tá? Então, são hormônios que estimulam isso. Tá? Então, você pode perceber, às vezes o menininho lá, né, tava lá, era um menininho bem tranquilinho, de repente começou a produzir testosterona, ele começou mais a querer ficar mais, e aí eu posso tudo, eu faço isso, eu faço tudo, eu brigo com todo mundo, né? Resolveu ficar mais agressivo, tá? E a gente tem um negócio que a gente acaba fazendo com os animais, né, com relação ao impulso sexual. Aquele pirralhinho também não estava nem aí para as meninas. Agora ele começou a ficar mocinho, começou a ter aquele bigode, né, que parece lá uma escovinha, né, aquele bigode grafite 01 lá, né? Então, quer dizer, ele começou a olhar as meninas de uma maneira um pouco diferente. Os bichinhos também. Tá? Então, o que a gente faz nos bichinhos? É claro que ele não vai fazer na gente, né? Mas o que a gente faz nos bichinhos? A gente castra o animal. Quando você castra o animal, castrou o cachorrinho, castrou o bezerrinho lá, o que acontece? As características masculinas, né, acabam sendo perdidas. Então, o animal perde a questão do impulso sexual, o animal fica mais manso, o animal começa a ganhar gordura, no caso do bezerro, lá do terneirinho, lá, ele começa a ganhar peso para quê? Para virar um boizinho lá, para depois ser abatido lá para a gente comer. Tá? Então, a gente tem essa diferenciação aí. Quando você vê esses hotéis fazenda, né, que você tem lá, passeio a cavalo, o que você tem lá? Ou você tem fêmea, tá? Você tem as eguinhas lá para andar, ou você tem cavalo castrado. Tá? Por quê? Porque se tiver o cavalo que tem as bolinhas dele lá, ele vai ter produção de testosterona e ele não vai deixar ninguém ficar subindo nas costas dele, não. Ele vai chutar veinho para tudo quanto é lado. Tá? Então, o animal acaba ficando mais agressivo, tá? Por causa da testosterona. Beleza? Ovários. O que os ovários produzem? Então, a gente vai ter aí... peraí, deixa eu só falar. A testosterona é produzida pelas chamadas células de Leydig, tá? Ou como são chamadas hoje, células, que a gente fala, intersticiais. Tá? Tanto que a gente tem lá aquele hormônio chamado de LH ou ICSH nos homens, que a gente acaba falando, que é o hormônio estimulante das células intersticiais. Essas células intersticiais, então, nos testículos ou células de Leydig, que são responsáveis pela produção de testosterona. Agora, falando aí dos ovários, tá? Nos ovários, nós vamos ter agora o que a gente chama ali de folículos ovarianos. A menina nasce com 200 mil a 400 mil folículos ovarianos, que ela vai utilizar durante a sua vida. E ali, na puberdade, as células desses folículos ovarianos, essas células foliculares, começam a produzir um hormônio chamado de estrogênio, que é o estradiol, que a gente acaba falando. Então, esse estradiol é responsável pelo quê? Pela determinação das características sexuais secundárias. Então, a menina deixa de ser aquela pirralhinha, né, e começa agora a ter um corpo de mulher. Começa o desenvolvimento dos seios, a questão do quadril, começa o desenvolvimento de pelos, muda a timbragem da voz. Então, quer dizer, ela deixa de ser uma criança e começa a ser uma mulher adulta. Tá? Esse é o hormônio responsável por isso. É o equivalente à testosterona nos homens. Porém, esse hormônio ele também trabalha com a formação da camada interna do útero, tá? Chamada de endométrio, tá? Que é uma camada interna de vasos sanguíneos e células, que é renovável a cada ciclo ovariano, que nós vamos falar lá na frente no sistema genital feminino, ok? Então, esses hormônios agora, você precisa saber características sexuais secundárias e a formação do endométrio. Quando aconteceu o processo de ovulação,
aquelas células foliculares, por estímulo do LH, se transformarão no que a gente chama de corpo lúteo ou amarelo. Esse corpo lúteo ou amarelo agora começa a produzir outro hormônio chamado de progesterona. O corpo lúteo ele é formado, né, após o processo de ovulação, onde nós teremos aquelas células que estavam ao redor do óvulo, folículo ovariano, eles vão, depois que liberou o óvulo, aquelas célulazinhas sofrendo influência do LH, tá, do hormônio luteotrófico ou luteinizante, né, produzido lá pela hipófise anterior, essas células se transformarão no chamado corpo lúteo. E o corpo lúteo agora começará a produzir um hormônio chamado de progesterona, continua produzindo estradiol, mas agora começa a produzir a progesterona, que vai fazer o quê? Vai segurar o endométrio, tá? A camada interna de células e vasos sanguíneos. Por que que vai segurar? Porque se acontecer o processo de fecundação lá nas tubas uterinas, o embrião vai se chegar para implantar, né, no endométrio. Então, o endométrio tem que estar ali, o endométrio tem que estar continuando o espessamento dele e ele vai ter que estar presente, né? E aí o embrião se implanta, tá? Se não tiver embrião, não tem nada para implantar, mas aí o que que acontece? Se o nível de progesterona abaixar, tá? Se o nível desse hormônio no sangue abaixar, isso vai provocar a descamação do endométrio, que é o processo de menstruação. Então, a menstruação nada mais é do que o processo de liberação do endométrio, né, que não foi utilizado. E por que que ele acontece? Porque o nível de progesterona baixa no sangue. Agora, caso haja o processo de implantação, esse nível de progesterona deve se manter elevado para quê? Para que aconteça, né, o processo de gestação. Então, a progesterona tem que se manter elevada, tá? Inicialmente, o corpo lúteo está produzindo, mas depois a própria placenta começa a produzir essa progesterona para a manutenção da gravidez. Legal? Última glândulazinha, na verdade, uma região ali do chamado epitálamo, né, que a gente chama de glândula ou corpo pineal. Esta glândula ou corpo pineal produzirá um hormônio chamado de melatonina. A melatonina, não confunda com melanina. Melanina é a pigmentação, tá, que você tem na sua pele. Melatonina. Esse hormônio melatonina é o hormônio responsável pela manutenção do chamado ciclo circadiano ou ritmo circadiano, que é o chamado ciclo sono-vigília. Ou você está dormindo, ou você está acordado. Tem coisas que você faz dormindo, tem coisas que você faz acordado. Esse hormônio é o responsável por regular isso, tá? É o hormônio que vai induzir em você o sono. E quando é que ele é produzido? Ele é produzido quando você abaixa a luminosidade, quando anoitece. Então você começa a sentir aquele padrão de sonolência, né? Aquele, ai, estou com sono, estou morrendo de sono. Por quê? Porque a melatonina está sendo produzida. Tá? Para quê? Para fazer você dormir. Porque quando você está dormindo, muita coisa acontece dentro de você, restauração celular, você cresce, tem toda uma restauração de tecidos, então você precisa dormir. Quando você não dorme, isso não acontece direito. Quando o indivíduo tem o tal do relógio biológico, que é esse que a gente está falando invertido, o cara dorme de dia e fica acordado à noite, você vai perceber que esse indivíduo vai envelhecer mais rápido, ele vai ter um aspecto de envelhecimento mais intenso, ele vai adoecer mais facilmente. Por quê? Porque inverte tudo. Noite é feita para dormir. Então, na hora que for para dormir, desliga esse celular aí e vai dormir, rapaz. Porque você precisa descansar. Aí no outro dia você acorda bem, a mente está bem, você acorda bem disposto, ok? Tanto que as pessoas hoje, né, com distúrbios de sono, estão tomando cápsula de melatonina, tá? Para substituir aí um pouco a questão dos benzodiazepínicos, uma classe de medicamento utilizada muito para essa indução de sono aí. Beleza, galerinha? Olha só, essas são as glândulas. Esses são os hormônios que você precisa saber.
Beleza? Espero que tenham curtido esta aula e até a próxima. Valeu!